Queridos, os que estão em casa, os irmãos também que estão participando desse culto conosco hoje, só para atualizar os de casa, né, apóstolo? Nós estamos numa sequência de estudos e de mensagens. Então, hoje vai ser continuação também. Nós estamos falando sobre Atos 3. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Atos 3. Glória a Deus. É 3:19. E embora eu vou fazer uma introdução, uma recapitulação do que vem falando, mas eu vou concentrar no assunto do arrependimento. A gente vai explorar um pouco essa doutrina do Evangelho. Atos 3:19. Amém. Amém. Alguém pode ler para nós aí? Pode ler? Pode ler alguém. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Segue? Segue, pode ler. A 20. fim... 19 e 20? 19, 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Isso. Bom, nós trabalhamos aqui o seguinte assunto: o arrependimento que foi pregado primeiro por João Batista. Vamos recapitular aqui. A primeira mensagem de João Batista foi arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a primeira mensagem de Jesus também foi arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a grande pregação lá da igreja primitiva, o sermão, foi arrependei-vos. Qual é a grande verdade que um cristão precisa entender? Arrependimento não é apenas um sentimento que eu tenho diante das situações da vida. O arrependimento bíblico, ele é a doutrina base do Evangelho. Por quê? Atos diz aí que sem o arrependimento não há conversão. Então, arrependei-vos e convertei-vos. Quer dizer, o arrependimento gera conversão e a conversão apaga os nossos pecados. Quer dizer que se a pessoa ela não se arrepender, ela não se converte de verdade, e se ela não se converte de verdade, apóstolo, ela não tem os pecados apagados. Agora você lê de novo aí, que agora você vai entender. Lê de novo. Leia. A base da doutrina da salvação é essa. Vamos lá, pode ler essa, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Então, olha só, olha para cá, é uma recapitulação para quem não pegou as outras vezes. O arrependimento traz o quê? Primeiro, de acordo com o versículo, conversão. Há dois tipos de conversão: conversão real e a conversão emocional, que não é real. Segundo, o que acontece? O que acontece? Não, apagados os nossos pecados. Quando eu me arrependo verdadeiramente, eu me converto. Glória a Deus. Não tem como se converter sem arrepender. Não tem como. E por eu ter me convertido realmente, apóstolo, aí vem aquilo que Jesus veio fazer. Ele veio para quê? Para nos libertar dos nossos pecados. Não foi isso? Não foi isso? Amém. Um dos nomes Salvador
É porque a Bíblia diz lá que ele salvará o povo dos seus pecados. Então, o pecado é apagado mediante a conversão. Aí vem o terceiro. O que vem depois? Refrigério. É refrigério. Tempos de refrigério. O que acontece? A pessoa que ela aceita Jesus de verdade, arrependendo-se dos seus pecados, ela, número 1, ela tem os seus pecados apagados. Número 2, primeiro ela se converte, depois tem os pecados apagados, e aí depois ela entra no tempo de refrigério. O que acontece? A Bíblia fala assim, aquele que fuma, não fume mais, aquele que bebe, não bebe mais, e aquele que fazia isso e aquilo outro, não faz mais. Há uma mudança na vida daquele crente. Você entendeu isso? Amém. Esse é o tempo de refrigério. E esse tempo de refrigério é em todas as áreas, apóstolo. É espiritual, é financeira, é emocional. Esse é o plano do evangelho. Era para funcionar assim. Total descanso. Era para funcionar assim. Aí a pergunta é, por que a igreja atual não tem vivido isso? Primeiro, nós temos falado aqui preocupadamente, repetidamente, e nós estamos muito preocupados com isso de um tempo para cá. O que acontece? O que vem no lugar do arrependimento real? Diga assim, remorso. Remorso. É dois sentimentos muito parecidos. A pessoa que vai para a igreja por medo de Deus cobrar, ou por causa de uma doença, ela ir para o inferno, muito bem, apóstolo, ela incorre num grande risco de estar indo a Jesus não com arrependimento. E aí ela vai a Jesus com o remorso, que é um sentimento muito parecido com o arrependimento, vou explicar aqui. E aí o que acontece, apóstolo? Acontece o seguinte, se o arrependimento gera conversão real, o remorso gera o quê? Conversão emocional. Conversão, infelizmente, uma conversão falsa. Aquela pessoa, ela não se converte de verdade. Aí é uma cadeia de coisas. Por ela não se converter de verdade, se o arrependimento gera conversão e aí apaga os pecados, o remorso não gerou a conversão real, e por não ter conversão real, os pecados não são apagados. A pessoa fica dentro da igreja, a vida toda dentro da igreja, mas ela está cheia dos seus próprios pecados, porque o que apaga o pecado é o arrependimento. Glória a Deus. E é por isso que há muita gente doente, desanimada, que não quer Jesus, que escandaliza a igreja, falsos crentes, pessoas que dão um mau testemunho. Por quê? Porque, apóstolo, foi gerado uma falsa conversão decorrente do lugar do arrependimento, um remorso por causa do medo, por causa da situação, e aí esse versículo ele desencadeia o que é o evangelho. O evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, ele traz a mortificação da minha carne. O evangelho mortifica o meu eu. Se não mortificou o meu eu não me converti. Se não mortificou a minha alma, eu não nasci de novo. Glória a Deus. Até parece, né? Até parece. É até parecido, é igual o Derolex. Parece, mas não é. Eu sei que é um choque que vocês estão ouvindo. Porque isso aí era a mensagem do evangelho da igreja primitiva era essa. Fala a Deus. A mensagem de até antes do ano 2000, que teve aquele avivamento, as pessoas se convertiam. Você vê que aquele primeiro amor, aquele sede de Deus, e de 2000 para cá as coisas acabaram, é porque de 2000 para cá as pessoas começaram a ir para Deus com remorso. Eu estava brincando, viu, apóstolo, com um pastor amigo nosso, e a gente contando que antigamente havia uns métodos, por exemplo, tinha
um LP, não sei se o senhor chegou a ver, o LP da Última Trombeta, que era um LP que os pastores usavam no culto do doutrina para ficar, botava aquele LP, que aí um pastor de sueco contava de uma visão que ele teve, aí tinha umas músicas de suspense, de terror, de Jesus vindo e as pessoas indo para o inferno. Rapaz, a gente tinha um medo daquilo, apóstolo. Eu era jovem, eu tinha um medo daquele negócio. E eu me lembro assim que as pessoas, muita gente se convertia, e isso incorre muito, com medo de ir para o inferno. Ou por causa de um problema. Claro que Jesus é o nosso socorro bem presente na angústia. Não há nada errado de vir a Jesus atrás do seu milagre, da sua bênção. Mas o que ocorre é, você tem que entender. E as pessoas precisam entender. Que uma coisa é eu procurar Jesus por milagre. Muita gente procurou Jesus atrás do pão e do peixe. Ele não falou isso? Quando ele deu uma dura, as pessoas abandonaram ele e Pedro veio falar, mas Senhor, o Senhor está falando muito duro. Você quer ir também? Você quer ir também? E não, Senhor, o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, quando se trata de salvação, bênção é uma coisa, milagres é uma coisa. O milagre vem através da fé, através da oração, sim ou não? É bíblico, está escrito aí, né? Mas quando se trata de salvação e de ter vida com Deus, querido, é o arrependimento a chave da doutrina, da soteriologia, da salvação. Glória a Deus. Se o indivíduo não arrepender, porque ele tem que morrer, o velho Adão tem que morrer. Se o velho Adão dentro do indivíduo continua vivo, ele pode andar com Bíblia, ele pode botar terno, ele pode até orar, ele pode até pregar, mas ele não é uma nova criatura. Glória a Deus. Fala a Deus. Como nós dizemos aqui, igual a Abraão. Abraão tinha o cutelo, tinha a lenha, tinha o filho dele para sacrificar, tinha o fogo. Mas faltava o quê? O cordeiro. Tem crente que ele tem tudo. Aparência de crente, anda como crente, fala como crente, mas ele não tem Jesus. Ele não tem Jesus. Porque esse versículo, presta atenção na doutrina. Se eu me arrependo, o que o arrependimento vai gerar? Conversão real. Aquela conversão lá dos nossos bisavós, lá atrás. E o que essa conversão real vai acontecer na vida do crente? Os pecados são apagados. Quer dizer que a salvação já começa aqui, né? Já começa aqui. Não precisa morrer para já ser... Não, é salvo aqui. Isso. Recebe a conversão. Muito bem. Porque, na verdade, a grande doutrina do Evangelho é que com o arrependimento, o velho homem morre, Efésios, capítulo 2. O velho homem morre e o novo homem é ressuscitado, recriado à imagem de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, um crente que ele não parece com Cristo, tudo indica que ele começou o relacionamento dele com Deus no lugar do arrependimento, isso mesmo, no lugar do arrependimento foi o remorso. Então, quando é o remorso, não gera conversão real. Gera a conversão emocional. Aquela que eu vou para a igreja, ou eu vou a Deus, mas eu não quero Deus de fato. Eu quero as bênçãos de Deus. Você só vai identificar com o tempo, né? Essa emoção, né? E aí, com isso, vai gerar o quê? Falsa conversão. Os pecados de Adão, os meus pecados, que me levam à morte, eles continuam lá, apóstolo. Apóstolo, dentro da igreja, muita gente ainda está vivendo um velho Adão. Porque não se arrependeu. Se matava, tem vontade de matar. Tem, você vê crente aí. Né? Um dia eu contei aqui que um dos meus discípulos contando que ele era matador e gostava de roubar os outros. E contando rindo, eu falei, dei uma bronca. Falei, não, onde foi o que eu errei com vocês? Era para você estar chorando.
Era para você estar em pranto. Você está contando isso com essa alegria. Primeira característica de um remorso no lugar do arrependimento. A pessoa, ela não muda o comportamento dela. Ela promete que muda, ela fala que vai mudar, mas ela não tem frutos correspondentes, apóstolo. Não houve. Então, no lugar, diga assim, eu preciso. Diga forte, eu preciso de arrependimento. O remorso gera falsa conversão, que gera os pecados permanecidos ali. E aí, a outra parte, em vez de tempo de refrigério, o que acontece na vida dessa pessoa? Não tem tempo de refrigério. A vida dela não muda. Você conhece crente que ele não muda em nada? Levanta a mão. Não muda nada. Nada muda na vida dele. Financeira, relacionamento, nada muda. É porque está fora do plano da salvação que começou no arrependimento. Diga assim, o plano da salvação começa no arrependimento. Então, o arrependimento, apóstolo, qual é a diferença do arrependimento com o remorso? Primeiro, os dois são iguais na tristeza. A pessoa fica triste. Oh, rapaz, não devia ter feito isso. Remorso e arrependimento. Mas aí o arrependimento vai se distanciando. Porque o que o remorso faz? O remorso tem tristeza, só tristeza. Até chora, apóstolo. Até promete que vai mudar. Só que o que o arrependimento é? Mateus 3:8, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, no lugar da tristeza também, a palavra arrependimento, o grego metanoia, quer dizer mudança de comportamento, mudança de atitude. Então a pessoa não só chora, não só fica triste, mas você sabe o que acontece? Ela começa a sentir nojo do pecado. Que é isso aí? É eu? A pessoa até chora, mas a pessoa não muda. Ela volta a fazer a mesma coisa e ela tem o mesmo comportamento. Quer dizer que ela está vivendo um remorso. E o remorso, ele é perigoso porque ele não traz as mudanças necessárias do Evangelho. Por que tem muita gente que não vive as mudanças do Evangelho? Porque o relacionamento entre Deus e ele é baseado no remorso. Querido, o arrependimento, você sente nojo do pecado. Você sente dor. Aqui dentro dói. Se não sente isso, é só remorso. E sabe o que é pior do remorso? Vai voltar a fazer e viver do mesmo jeito. E até perigoso, apóstolo, que vai enquadrar aqui que Jesus falou, né? Uma vez a casa, se fosse um demônio, né? Ele sai para um lugar e ele volta, sai mais 7. Porque ele só vive em remorso, só fica produzindo fruto ruim, vai piorar dentro da igreja, só passando. Que nem o senhor falou, o testemunhário falou que estava, voltou para a igreja, piorou, porque ele estava no remorso. Porque Atos 3,19, apóstolo, ele mostra o plano da salvação em fases. É arrependimento, que gera conversão, que gera apagamento dos pecados, que gera tempo de refrigério. Entendeu? O crente não está vivendo tempo de refrigério. Volta atrás um pouquinho. O pecado não foi apagado. Está dentro da igreja e está em pecado. Não arrependeu. Para te confrontar, para você entender, repete assim: o Deus eterno só perdoa pecado de arrependimento. Não adianta, você pode chorar pelo pecado, você pode... Verdade, Deus. Se for remorso, perdão não. Perdão. Verdade, Deus. É a doutrina do Evangelho. O problema aí, da igreja, de modo geral, é que começaram a não falar sobre isso. São 5 etapas, né, apóstolo? 5 etapas. Arrependimento. Vamos contar aí?
Olha aí na Bíblia aí, arrependimento. Arrependimento. Qual é o outro? Conversão. Conversão. E o outro? Pagar pecado. Apagamento do pecado, cancelamento de dívida, o que mais? Refrigério Refrigério, tempo novo, e a presença do Senhor. na presença de Jesus. Então, eu tenho falado com o pastor Rafa, viu, apóstolo? O Cássio, coordenador, eu tenho falado. Uma das coisas que me incomoda, eu vou falar da casa de recuperação e vou falar de igreja também. Porque são situações iguais. Na casa de recuperação a gente recebe muita gente, nesses 25 anos, a gente vê, são pessoas boas, meninos bons, mas não quer Jesus. Ele não quer Jesus, apóstolo. Não, ele não quer Jesus. Eles são gente boa, os meninos bons, mas não quer Jesus. Ele só quer passar uma tempestade. Só quer os benefícios. Só os benefícios. Agora, falando de benefícios, eu vou falar da igreja. Dentro da igreja, muita gente boa, honesta, cidadão de bem, porque às vezes a pessoa confunde as coisas. Você pode ser um cidadão de bem ímpio. Não rouba, não mente, faz caridade. A pessoa é uma pessoa da igreja, cidadão de bem, apóstolo. Mas a pessoa, ela não arrependeu dos seus pecados. Ela não nasceu de novo. Porque o relacionamento foi baseado lá no começo, no remorso, e por não ter sido no arrependimento, esse é o problema, isso é o plano da salvação. Não briguem comigo, não fiquem chateados comigo. É a doutrina do Evangelho. O meu relacionamento com Deus através de Cristo, ele morre na cruz. Deus envia seu filho. O filho morre na cruz. Estabelece o plano de salvação. Existe uma chave chamada arrependimento. Sem ela não tem acordo nenhum. Glória a Deus. E é ela que abre todas as portas de bênção, apóstolo. Antigamente você via um pessoal, os nossos avós, tataravós, os crentes antigos, sabe? Um povo fiel, um povo que gostava de orar, um povo que passava por luta. Mas você vai ver o diferencial era o arrependimento. Era a conversão real. Glória a Deus. De um tempo pra cá, não. Fala a Deus. É baseado no remorso. O sucesso, o remorso, ainda na dorzinha dele. O remorso é safadinho. Pra você entender, é igual o cara que ele bate na mulher. Aí ele bateu na mulher, aí a mulher tá lá chorando, e ele por enquanto ainda tá ali. Aí a mulher começa a pegar uma mala. Vixe, a mulher vai pegar uma mala. Abre a mala, começa a botar umas roupas, aí ele, ah, não! Ai, eu te amo! É um busca. Chora, apóstolo. É Chora. um show bacana. Dá um show, promete mil coisas. Só pra trouxa largar a mala. Aí ele olhando com outro olho assim, né? Aí quando ela para, olha pra criança, aí começa a tirar as coisas da mala, né? Porque ele tá chorando, aí ele... Deu certo. Deu certo. Vai voltar a fazer de novo, sim ou não? Sim. Porque, diga assim, no remorso, No remorso. o problema do O remorso problema do remorso. é que vou voltar a fazer tudo de novo. Vou voltar a fazer tudo de novo. O pior. Pior, muito bem, o apóstolo falou aqui. Então, apóstolo... Não, ele chora... Vocês já assistiram aquele filme da Rasputia e do Norbit? Que aí o Norbit, a Rasputia chora dizendo que tá grávida. Mentira, né? E aí ela abraça ele, aí ela abre o olho assim... Peguei o trouxa. Pegou o trouxa, mas já assistiu? Mas é muito bom. Eu indico. O Norbit é muito bom. A pastor Rafa. Aí eu tava... Eu saí um pouco aqui. É igual na Corta isso aí no vídeo. Corta isso aí no vídeo. A casa de recuperação tinha uma que era bem assim. Alô, pastor Rafael. Aí o pastor Rafael, racional.
Pai, é só fita, já conhece. Manda. Aí voltando para sair da casa de recuperação para ir para a igreja, o que a gente viu? O que acontece dentro da igreja? A pessoa que não aceitou Jesus e não se arrependeu, aceitou Jesus, mas não se arrependeu dos seus pecados, não entendeu que tem que gerar o arrependimento, sabe o que ele se torna? Ele se torna o que Paulo chama do crente com a mente cauterizada. É aquela pessoa que só dá trabalho dentro da igreja. Ele não cresce, ele não produz fruto, ele só dá trabalho dentro da igreja. Fala, Deus. Ele é o velho Adãozão velho, pisa no carro dele pra você ver. Ele não mudou nada, ele não muda nada, apóstolo. Pisar no meu pé, eu dou uma porrada de novo. Ele não muda nada. Gente, eu preciso. Vou já encerrar por causa do horário. Não tem uns 10 minutos. Deixa eu explicar para vocês. Você que está pegando agora, nós vamos continuar. O apóstolo também está ministrando sobre isso aqui. Os nossos pastores também. O pastor Pablo pregou, fiquei sabendo que foi uma grande pregação. O apóstolo deixou ele pregar, ele pregou, né? Rafa também. Então assim, pastor Pablo, nós temos que continuar pregando sobre esse assunto. Eu gosto de ser contendinho. Pastor Rafa, temos aqui na casa de recuperação, com os meninos, nós temos conversado sobre isso. Hoje mesmo eu tive que dar uma bronca no filhinho, vem cá. Jesus, você gosta muito de dinheiro, gosta de trabalhar. Mas e Jesus? Não. Jesus, filho. Jesus. E apóstolo, para nós resgatarmos esse avivamento para a igreja de Jesus Cristo, o avivamento da igreja, aí fora as pessoas estão querendo saber como fazer para ter avivamento. Eu vejo algumas lives, algumas igrejas, mas eles estão fazendo tudo errado. Que tem que começar pelo arrependimento. É essa a doutrina do arrependimento, da morte do eu. Irmãos, crente que fala em matar, crente que tem inimigo, crente que arruma confusão, crente que os vizinhos tudo odeia ele porque ele é o tribuloso, crente que é mão de vaga, crente cheio de problema, isso não é evangelho. Isso não é evangelho, apóstolo. Tem vezes que ainda fala, viu, apóstolo? Não, é porque eu sou evangélico que eles não percebem. Então, o arrependimento, finalizando, diga assim, o arrependimento é a porta da doutrina do evangelho. Ou seja, a porta que abre todos os benefícios do evangelho. Por exemplo, quais são os benefícios que eu estou falando? Benefícios do evangelho. Comunhão com Deus. Sem arrependimento não tem. Glória a Deus. Outro benefício do evangelho, santificação. Sem arrependimento tem. Ele não tem sentimento nenhum de temor a Deus. Como é que ele vai se santificar? Talvez ele vai se tornar um religioso legalista, que é diferente. Mas santificação não. Verdade. Esse que está aí tempos de refrigério, que é essa mudança visível que o mundo tem que ver no crente. Porque Jesus disse que o mundo tem que ver uma mudança. E a fim de ver as vossas obras, glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, para acontecer isso, arrependimento. Vencer provas e tribulações. Até para isso, queridos. Nós estamos vivendo um momento onde nunca houve uma geração tão ferida e tão fraca emocionalmente. Mas isso também se atribui da igreja, a falha da igreja, na enunciação do evangelho, no plano de Deus do arrependimento, de chamar as pessoas ao arrependimento, ensinar para elas que elas têm que arrepender de seus pecados, chorar pelos seus pecados, gritar pelos seus pecados e arrancar de si tudo aquilo que não é de Deus, através da fé e da oração. Verdade, Deus.
Porque quando esse arrependimento ele flui, aí vem toda a presença do Senhor, como está aí no texto. Os tempos de refrigério e também a presença do Senhor. Então, o remorso, ele tira tudo isso. Conversão emocional. Remorso gera, diga-se, remorso gera falsa conversão. Ou conversão emocional. Aí a conversão emocional, diga, a conversão emocional não produz apagamento dos pecados. Então, porque é carnal, né? Uma coisa carnal. E aí, você vai para Jesus sem o pecado apagado? Vive debaixo da mesma maldição adâmica pela qual Jesus morreu. E é por isso que muita gente não muda. Por isso que muita gente escandaliza o Evangelho de Jesus. Por isso que muitas pessoas que estão na igreja para o apóstolo, eles não são a imagem de Cristo. Eles não são. Então, tem que haver na igreja tem que passar a ensinar a doutrina do arrependimento. Tem que passar a ensinar, a mostrar para as pessoas. Então, conversão por medo, conversão porque estou com medo do inferno, ou com medo, não é conversão, querido. Não é conversão. Esse é um problema sério, apóstolo. Conversão é amor por Cristo. É porque como eu me arrependo, eu me arrependi. Então aí, aquela conversão, ela se torna uma operação da regeneração. Diga assim, regeneração. A regeneração entra em vigor no homem interior. Essa regeneração do Evangelho. É a única religião que não é religião, porque o Evangelho não é religião, é a única que pode mudar o homem de dentro para fora, porque é a única que propõe a morte do velho Adão. Glória a Deus. É a única que propõe. Nenhuma, budismo, shintoísmo, islamismo, nenhum ismo produz a morte do velho homem. E é essa morte do velho homem que produz a vida do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Sem o homem morto. Vira para o seu irmão e cuidado com Adão, hein? Cuidado com a filha de Sansão também. Tá bem? Por não falar de si. Cuidado com Adão. Pode se colocar de pé. Cuidado com esse cara, né, pastor? Cuidado. Então, nós vamos continuar falando sobre isso, né? Porque Deus tem nos incomodado para essa doutrina. Estudar sobre isso. Amém? Então, você vai agora, nós vamos orar, você vai curvar a sua cabeça. As pessoas têm me falado assim, perguntado, como é que se alcança o quebrantamento, o arrependimento? É através do quebrantamento. Você tem que se quebrantar diante de Deus. Você tem que admitir a sua dependência de Deus. Você tem que confessar os seus pecados. Você tem que confessar, abrir o seu coração. Isso é o quebrantamento. Então, quando você se quebranta, o arrependimento vem. E quando o arrependimento vem, há uma mudança. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não estamos aqui para ensinar ninguém, para arguir ninguém, para corrigir ninguém, mas é a sua palavra que nós queremos honrar, nós queremos viver a sua palavra. Então gera em nós o quebrantamento, gera em nós o arrependimento, gera em nós o arrependimento genuíno. Venha sobre nós com o teu quebrantamento.
Derrama o teu Espírito Santo que produz quebrantamento. Repete comigo assim agora: meu Deus, nessa noite eu clamo, eu chamo por quebrantamento na minha vida. Eu clamo por quebrantamento no meu coração. Eu chamo a existência, a unção do Espírito Santo, gerando arrependimento genuíno na minha vida, para que eu possa viver o Evangelho. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Se assenta um minutinho.